A paz a todos os irmãos em Cristo. Nós vamos fazer o nosso estudo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mas antes de entrarmos no Evangelho propriamente dito, eu queria fazer uma introdução para que você possa entender melhor. Quando a gente começar a ler, quando a gente começar a estudar, você vai entender melhor sabendo dessa introdução que eu preparei. Eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo que eu vou ler para você e vou colocar também na internet para que você tenha acesso aos versículos. Então vamos lá. Mateus, na verdade, ele se chamava Levi, Isso a gente pode ver no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14, e também Lucas 5, 27, que fala que Mateus ele era Levi e após ser chamado por Jesus, então ele passou a ser chamado de Mateus, Ele era publicano, como ele mesmo narra no capítulo 10, versículo 3, e ele passou a ser chamado assim após o seu chamamento pelo Senhor Jesus, Mateus quer dizer presente de Deus. Então Mateus quer dizer presente de Deus. Esse novo nome, que ele recebeu, ou era o nome dele, e ele passou a ser chamado por esse nome, deixou de ser Levi, é um presente de Deus, como Abraão também, recebeu esse presente. Ele se chamava Abrão, passou a ser chamado Abraão. A sua esposa Sarai passou a se chamar Sara. Jacó passou a ser chamado Israel. Então essas pessoas receberam esse novo nome, esse presente de Deus, que diz lá em Apocalipse, que a pessoa receberia, o vencedor receberia esse presente, uma pedrinha branca com um novo nome. Está lá em Apocalipse. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito, tudo indica que antes do ano 70, depois de Cristo, porque no ano 70, um general romano chamado Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E acredita-se que se Mateus tivesse sido escrito após esse fato, ele teria narrado esse acontecimento da destruição do templo de Jerusalém. Então, a gente acredita que Mateus foi escrito antes do ano 70 por causa desse fato da destruição do templo. Agora, por que e para quem foi escrito esse Evangelho de Mateus? Bem, para mostrar que Jesus, ele era o rei e o Messias de Israel, dos judeus. Por isso foi escrito para os judeus, A começar pela genealogia, que só vai até Abraão, que era o início da nação de Israel, Quando Deus disse lá que serão benditas, em ti serão benditas todas as nações da terra, Então a nação de Israel começou ali. Então por isso que a genealogia vai até Abraão, para enfatizar a nação dos judeus. Isso está em Gênesis 12, versículo 3. Fala sobre isso, sobre Abraão. Enquanto Lucas vai até Adão. A genealogia de Lucas é mais extensa, ele vai até Adão. Ou seja, que Jesus é o Messias para salvar toda a humanidade, que começou com Adão. E Mateus destaca na sua genealogia os nomes dos reis. Quando ele fala da genealogia de Jesus, ele destaca o nome dos reis de Israel, até Davi, Ele vai falando dos reis que vieram após Davi. Então, para mostrar que Jesus, ele era o herdeiro do trono de Israel, o filho de Davi, como foi profetizado, os profetas messiânicos, haviam profetizado, e por isso que Mateus ele faz questão de usar esse título para Jesus e chamá-lo de filho de Davi, para fortalecer que ele era o herdeiro do trono de Israel. Outra coisa que comprova que Mateus foi escrito para os judeus era o fato dele citar alguns costumes judaicos sem explicar. Ele não explicava o que era aquele costume, justamente porque ele estava escrevendo para os judeus e os judeus sabiam o que significava aquilo. Já nos outros evangelhos, quando falava de um costume, explicava-se o que era, porque o público daquele outro evangelho não entenderia o que era o costume. Isso a gente pode ver lá em Marcos 7, versículo 3, e em João 19, no versículo 40.
né? Ele se refere constantemente a Jesus como filho de Davi, para mostrar a sua origem real, né? E ele respeita também os judeus quando eles falam sobre o reino dos céus. Ele não usa reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. E é o único lugar na Bíblia que você vê reino dos céus. Por quê? Porque os judeus não falavam o nome de Deus, eles evitavam falar o nome de Deus. Porque está escrito, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, por Mateus estar escrevendo para os judeus, é mais uma prova de que era para os judeus, ele respeitava e não falava o nome de Deus. Então ele trocava reino de Deus por reino dos céus, certo? E isso ele faz 32 vezes, aparece 32 vezes no Evangelho de Mateus. Outra coisa, ele faz questão de mostrar a rejeição que Jesus teve e o desprezo quando passou aqui na terra, principalmente pelos judeus, que ele foi rejeitado, desprezado, tanto que ele não narra o arrependimento dos ladrões na cruz, como se eles não tivessem se arrependido, né? E a gente sabe que um se arrependeu. Ele não narra que havia parentes, familiares e amigos próximos à cruz de Jesus. E ele chega até ao ponto de dizer que Deus havia abandonado Jesus, quer dizer, para mostrar que Jesus foi realmente abandonado, quando ele narra lá no capítulo 27, versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele quer mostrar que Jesus foi desamparado, foi desprezado, foi rejeitado pelo povo judeu, para que o povo judeu se arrependesse e pudesse se voltar para o Salvador. Então essa era a intenção de Mateus, e o público-alvo dele eram os judeus. E você entendendo isso, quando você lê agora o Evangelho de Mateus, você vai ter uma percepção melhor, você vai ter um entendimento melhor, porque você vai saber para quem e por que esse Evangelho foi escrito. Então, até o próximo vídeo, quando nós iremos iniciar de fato o Evangelho segundo Mateus, tá certo? A paz a todos os irmãos.